Minha amada criança, o que chega aos seus ouvidos agora é uma promessa, um anúncio sagrado que carrega a fragrância da eternidade. Eu o chamo para permanecer aqui até o fim, pois nestas palavras reservei um milagre para o seu espírito, uma visão de vitória que mudará a forma como você enxerga o seu presente e o seu futuro. Você pensa que chegou aqui por acaso, mas eu lhe asseguro, meu Espírito Santo o guiou até este exato momento. Cada segundo desta mensagem é uma chave que abre uma porta, cada palavra é um passo em direção ao seu tratamento, à sua renovação e à abundância que preparei para você. Por muito tempo, você foi oprimido por medos, por sombras do passado, por dúvidas que roubaram sua paz e silenciaram sua esperança. Mas ouça-me agora, o que antes o acorrentava não tem autoridade sobre o seu destino. Minha presença de Deus o cerca agora mesmo, rompendo barreiras e acendendo uma chama de fé em seu coração. Essa chama não se apagará se você permanecer em mim. É por isso que eu lhe imploro, permaneça até o fim. Se você se afastar cedo demais, corre o risco de perder a própria palavra que carrega o código da sua libertação, a semente do seu milagre. Pense nisso. Quantas vezes você chegou perto de um avanço, apenas para deixar que a distração o roubasse da plenitude da minha graça? Não deixe que isso aconteça novamente. Tenho tesouros escondidos nesta mensagem que revelarão o meu perdão, o meu amor e a minha inabalável proteção divina sobre a sua vida e a sua família. Neste exato momento, anjos estão se movendo em seu favor, preparando uma mesa de maravilhas, um banquete de promessas inabaláveis. Mas para recebê-lo, você precisa ouvir, crer e permanecer. Conheço seus filhos, seu lar, os desejos mais profundos do seu coração. Vejo suas lágrimas derramadas em silêncio, suas orações sussurradas à noite. Nada está oculto de mim. E eu lhe digo, este é o tempo da sua resiliência, a estação do seu triunfo. Você verá o extraordinário se desenrolar diante de você, não por sua própria força, mas pela minha mão. Mas, para testemunhá-lo, você deve confiar no ritmo da minha voz nesta mensagem. Não se apresse, pois cada palavra carrega poder, e cada pausa é preenchida com a minha consolação. Permaneça até o momento final, porque ao final desta mensagem selarei sobre você uma declaração de abundância, uma aliança de união e harmonia para o seu caminho a seguir. Este é o seu momento de decisão. Você continuará carregando o peso de ontem ou caminhará comigo em direção à luz do amanhã? Se você sentir a minha presença de Deus agora, se algo dentro de você estiver se agitando, então responda com fé. Escreva 1111 como um selo de confiança, como um ato profético de que você está pronto para o milagre que preparei. Fique. Não se afaste. Pelos próximos minutos, abra seu coração completamente. A voz que você ouve não está distante, ela está próxima, é paterna, é minha. E se você permanecer, não apenas ouvirá falar de esperança, você a experimentará, a viverá e será transformado por ela. Filho, eu vejo as tempestades que você está enfrentando e sei o quão pesado o peso se tornou sobre seus ombros. Vejo os momentos em que sua fé treme, quando sua voz se eleva em oração, mas seu coração ainda teme que os céus estejam em silêncio. Vejo quando você acorda à noite, inquieto, porque as lembranças do que você perdeu se recusam a deixá-lo descansar. Você diz a si mesmo que deveria ser mais forte, mas por dentro está cansado. Você sente a pressão de sustentar sua família, de proteger seus filhos, de manter seu lar unido, mesmo quando os ventos da incerteza sopram contra suas paredes. Essas são as batalhas que você raramente admite a alguém, mas eu as conheço todas. E é aqui, no lugar cru da sua necessidade, que venho para lembrá-lo das minhas promessas, para sussurrar em seu vale mais profundo que você não está abandonado e que suas lágrimas não são desperdiçadas.
Você viu como o mundo pode ser frágil. Um dia parece estável, no outro treme com perdas, decepções e traições. O emprego que você pensava ser seguro vacilou, o relacionamento que você acreditava inabalável rachou, a saúde que você considerava garantida enfraqueceu. Essas mudanças repentinas roubam sua paz, e você se pergunta se algum dia encontrará a verdadeira estabilidade novamente. Mas eu lhe digo, o que você vê tremendo não é o alicerce que construí para você. Meu alicerce é eterno, inabalável, enraizado na graça. Quando você constrói sobre mim, tempestades podem vir, mas você não cairá. No entanto, sei que muitas vezes você se sente como se estivesse caindo, porque tem tentado carregar um fardo que eu nunca pretendi que você carregasse sozinho. Você vive em um mundo que constantemente sussurra mentiras, que você não é suficiente, que sua oração não é ouvida, que a esperança é uma ilusão. E quando essas mentiras ecoam, ferem sua confiança e silenciam seus sonhos. Você começa a duvidar não apenas de si mesmo, mas também da realidade da minha presença de Deus com você. Mas ouça com atenção, esses sussurros são a estratégia do inimigo para distraí-lo do milagre que já está se desenrolando. O inimigo quer que você se contente com a sobrevivência, quando eu o criei para a abundância, para a vitória, para maravilhas além do que você imaginou. E vejo como você se compara aos outros. Você percorre a vida deles, ouve suas histórias e se sente pequeno, como se o meu amor o tivesse ignorado. Você questiona por que seu caminho é cheio de resistência, enquanto outros parecem seguir em frente com facilidade. No entanto, você não enxerga a história completa. Não enxerga as batalhas travadas por trás dos sorrisos deles. E você se esquece de que sua jornada é única, seu chamado é divino e sua resiliência está sendo construída para um propósito maior. Você não foi esquecido. Estou tecendo em você um testemunho que um dia trará consolo a outros que trilham vales semelhantes. Mas também vejo os perigos que o cercam. A pressão da falta financeira sussurra desespero. O cansaço de esperar demais por uma oportunidade o torna vulnerável ao desânimo. As sombras do passado tentam a revisitar velhas feridas, a abrir portas que já fechei. Esses perigos são sutis, mas são reais. Eles tentam tirá-lo da minha presença de Deus e mantê-lo distraído do Espírito Santo que o guia. É por isso que o advirto com urgência: não deixe seu coração se entorpecer. Não permita que a decepção envenene sua fé. Se você ceder a essas vozes, perderá o extraordinário desdobramento a seu favor. Muitos de vocês carregam culpa silenciosa, arrependimentos por escolhas que assombram suas noites. Vocês repetem erros como discos quebrados, e a vergonha tenta convencê-los de que não são dignos do meu perdão. Mas ouçam-me, minha cruz cobriu todas as falhas, meu sangue lavou todas as manchas e minha graça já apagou o que vocês ainda carregam na memória. Não deixem que o passado os aprisione. Seu futuro não está vinculado aos seus fracassos, ele está ancorado na minha promessa de renovação. E, no entanto, vejo o medo do amanhã espreitando em seu coração. Você se pergunta: terei o suficiente? Minha família estará segura? Meus filhos crescerão em harmonia ou serão engolidos pelo caos deste mundo? Essas perguntas pesam muito, e quanto mais você tenta respondê-las com suas próprias forças, mais pesadas elas se tornam. Mas saiba disto: eu sou sua proteção divina. Eu cerco seu lar, eu caminho com seus filhos, eu cubro sua casa com a minha presença. Ainda assim, o perigo é real quando você tenta se manter de pé sem se apoiar em mim. Pois longe de mim, o fardo é insuportável, mas comigo, até o impossível se torna possível.
Você percebeu como a paz desaparece rapidamente quando você deixa sua mente se deixar levar pelo medo? A ansiedade aumenta e, logo, até as menores questões parecem opressivas. Você começa a perder a paciência, a se retrair, a deixar o desânimo ditar suas escolhas. Esta não é a vida que lhe prometi. Eu não o criei para viver em constante medo da carência ou em ciclos de desesperança. Eu o criei para caminhar na fé, revestido de força, sustentado pela confiança e cheio do meu Espírito Santo. Mas o perigo é real. Se você deixar o medo dominar, perderá o milagre que o aguarda. O inimigo tentou roubar sua esperança cercando-o de distrações. Uma mensagem que você ignorou, uma pessoa que você deixou passar, até mesmo aquele momento em que você escolheu o silêncio em vez de elevar seu coração em oração, tudo isso foram convites para entrar na minha presença. Mas a batalha da distração é feroz. É por isso que eu o convoco agora: desperte. Abra os olhos para a realidade de que cada pequena escolha ou o leva para mais perto de mim ou para mais fundo no desespero. O tempo é curto. A urgência é real. Mas você não está indefeso. Você não está abandonado nesta luta. Mesmo agora, meu espírito está se agitando dentro de você, lembrando-lhe que sua história não acabou. Sim, perigos o cercam, problemas pesam sobre você e medos tentam paralisá-lo. No entanto, maior do que tudo isso é minha promessa, meu milagre, meu amor eterno. Se você permanecer em minha presença diariamente, se escolher confiar mesmo quando não puder ver, descobrirá que o que parecia impossível é o próprio lugar onde eu revelo minhas maravilhas. Fique por perto, porque o que estou construindo em você é muito maior do que o que foi perdido. O fogo que você sente agora é o início da sua transformação. Os próprios medos que tentaram enterrá-lo se tornarão o solo do qual sua vitória crescerá. Eu sou o Deus que transforma o luto em dança, a fraqueza em força, o desespero em abundância. E estou falando agora porque não quero que você perca isso. Esta é a hora da decisão. Você deixará que seus medos definam seu futuro ou permitirá que meu Espírito Santo o leve ao extraordinário? Fique até o final desta mensagem, pois eu lhe mostrarei não apenas como superar, mas também como caminhar em um ritmo diário de fé, confiança e esperança inabalável. Amado, agora que desvendei o peso dos seus medos e dos perigos que o cercam, quero lhe mostrar o caminho da esperança, o caminho da fé, a estrada do milagre. Você ouviu as mentiras que tentaram convencê-lo de que estava sozinho, mas aqui está a verdade: a minha presença de Deus nunca o abandonou, nem por um momento. Cada lágrima que você derramou, eu ouvi. Cada grito silencioso do seu coração, eu ouvi. E agora, eu o convido a caminhar comigo em um novo ritmo, um ritmo de confiança diária, onde seu primeiro suspiro da manhã e seu último sussurro à noite são entregues em minhas mãos. A solução para o seu desespero não está em carregar mais, mas em deitá-lo fora. Pense nos fardos que você carrega consigo, em seus arrependimentos, seus medos, sua culpa, a pressão para proteger sua família, sustentar seus filhos, manter tudo em ordem em seu lar. São pesos pesados demais para uma só alma. A questão é: você continuará a segurá-los com suas próprias forças ou os entregará em meus braços? Imagine o que mudaria se todas as manhãs você levantasse as mãos e dissesse: Pai, hoje confio em tua proteção divina. Confio em tua graça. Confio que tu vais à minha frente com força e que meus passos sejam guiados pelo Espírito Santo. Você pode se perguntar: mas como posso ter certeza? Como posso saber que, se eu me render, não perderei o controle? Filha, a verdade é que o controle que você pensa ter sempre foi uma ilusão. Fui eu quem a sustentou nos momentos que você achou impossíveis.
Fui eu quem preservou sua família quando o perigo era invisível. Fui eu quem manteve seus filhos seguros quando o medo sussurrou o contrário. E sou eu quem agora diz: entre no ritmo da confiança, porque é aqui que o milagre se revela. Já reparou como se esgota rapidamente quando tenta resolver tudo sozinho? Quantas noites passa preocupado? Quantas vezes o seu corpo sente o peso do estresse? Como o seu coração perde a paz? No entanto, ao mesmo tempo, quando faz uma pausa para convidar a minha presença de Deus, quando tira um momento sequer para orar, sente uma mudança dentro de si. Isso não é coincidência. É o meu Espírito Santo, lembrando-lhe que estou perto e que a sua alma nunca foi feita para carregar o peso deste mundo sem mim. E se escolhesse permanecer nessa presença diariamente? E se a sua primeira decisão não fosse temer, mas sim apoiar-se em mim? Considere isto: o problema nunca foi eu não falar, mas sim que as distrações abafam a minha voz. Você ouve as notícias, o barulho, as opiniões dos outros, mas se esquece de sentar-se comigo, de ouvir os sussurros do meu amor, as declarações da minha promessa, a garantia do meu perdão. E se você abrisse um espaço todos os dias, mesmo que por alguns minutos, para silenciar todo o resto e permanecer na minha presença? Quão diferente seria o seu coração? Sua esperança não se renovaria? Sua visão não se elevaria acima do caos? Eis o dilema moral: você pode escolher continuar no ciclo do medo ou pode escolher o risco da confiança. O medo manterá no conhecido, no conforto do controle, mas roubará sua abundância. A confiança pode parecer incerta, mas o levará ao extraordinário. Qual você escolherá? Você deixará a sua história ser definida pela ansiedade ou pelo milagre da rendição? Quero que você veja o padrão. Quando você se apegou à amargura, você se sentiu preso. Quando carregou culpa, você se sentiu indigno. Mas quando você perdoou, quando você se libertou, quando você confiou, você experimentou a liberdade. Isso fui eu lhe mostrando o que é possível. Quero multiplicar essa experiência, não uma, nem duas vezes, mas diariamente. Este não é um momento único, é um estilo de vida. É o caminho da salvação, o ritmo de caminhar de mãos dadas comigo. Deixe-me lhe dar um conhecimento privilegiado: cada batalha que você enfrenta já foi medida pela minha mão. Nunca permitirei mais do que você pode suportar, e com cada provação surge uma porta de escape oculta, uma semente oculta de vitória. Às vezes, permito o peso porque ele o força a parar de depender de si mesmo e a reconhecer que só eu posso ajudá-lo. Isso não é punição, é amor. Porque naquele momento, você aprende o segredo: minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pense na sua família. Pense nos momentos em que você temeu pelos seus filhos, quando o perigo parecia próximo, quando a incerteza pairava sobre o seu lar. No entanto, aqui está você, ainda de pé. Você acredita que isso é obra do acaso? Não. Essa é a minha proteção divina, invisível, mas inabalável. A solução não está em você se fortalecer em sua própria força de vontade, mas em permanecer sob o abrigo das minhas asas, onde o meu amor sustenta, a minha graça cobre e o meu Espírito Santo o capacita a caminhar com resiliência e confiança. Você pode se perguntar: mas e as orações não atendidas? E as vezes em que pedi e parecia que nada mudou? Filho, toda oração é ouvida. Algumas respostas vêm imediatamente, outras são adiadas porque estou tecendo propósitos maiores que você ainda não consegue ver. A demora não é negação, é preparação. Você prefere uma solução rápida que se esvai ou uma promessa eterna que permanece inabalável? Se você pudesse ver a plenitude do que estou preparando, você se alegraria até mesmo na espera.
E então, eu lhe pergunto, e se você começasse a encarar a sua espera não como o tempo perdido, mas como uma preparação sagrada? E se, em vez do desespero, você escolhesse a esperança? E se, em vez da pressa, você escolhesse a confiança? Quão diferentes seriam os seus dias se você soubesse, lá no fundo, que cada segundo aproxima do seu milagre? A progressão para a qual estou te chamando é simples, mas poderosa. Primeiro, permaneça na minha presença diariamente. Segundo, entregue o que você não pode controlar. Terceiro, declare minhas promessas sobre a sua vida com ousadia. E quarto, siga em frente mesmo quando o medo sussurrar. Faça isso e você verá a transformação. Lembre-se, sua história não diz respeito apenas a você. Sua entrega repercutirá em sua família, seus filhos, sua comunidade. A abundância que derramo em você tem o propósito de transbordar, de criar união e harmonia em seu lar e além. A solução que ofereço não é um alívio temporário, mas uma restauração eterna. Então, deixe-me fazer uma última pergunta. Você continuará a viver como se estivesse abandonado ou aceitará a realidade de que é profundamente amado, completamente perdoado, totalmente protegido e destinado ao triunfo? A decisão é sua. E se você permanecer até o fim, eu lhe revelarei como essa promessa se concretiza, não apenas em palavras, mas em um milagre vivo e inegável. Filho, agora que você viu os perigos e entendeu o caminho da rendição, abro diante de você a mesa das minhas promessas. Pois eu não sou um Deus que revela feridas sem trazer tratamento, que expõe lutas sem oferecer esperança, que te chama a caminhar sem te dar forças para continuar. Eu sou o Deus da abundância, o Pai do amor, o guardião dos milagres e aquele que se deleita em encher o seu cálice até que ele transborde. Eu não apenas restauro o que foi perdido, eu o multiplico. Eu não apenas conserto o que foi quebrado, eu o faço novo. E este é o meu decreto sobre a sua vida hoje: você não deixará este momento vazio. Você partirá carregando a certeza da minha bênção, a certeza da minha vitória, a alegria da minha presença de Deus em seus passos diários. Ouça-me claramente, você já está cercado pela minha proteção divina. Mesmo antes de você acordar esta manhã, anjos estavam à sua porta. Mesmo enquanto você dormia, o meu Espírito protegeu o seu lar. Seus filhos, sua família, aqueles que você ama, estão sob o abrigo das minhas asas. Você temia que o mal viesse, mas eu lhe digo agora, eu tracei uma linha que a escuridão não pode cruzar. Você está selado pela minha graça, escondido na minha aliança de perdão e envolto no meu amor inabalável. Eu sei que o mundo lhe disse que bênçãos são raras, que milagres são para poucos escolhidos, que a abundância pertence a outros, mas não a você. Mas estou aqui para derrubar essas mentiras. Eu lhe digo, você é abençoado. Você é escolhido. Você é aquele para quem estou preparando maravilhas. Quando você anda com fé, você se alinha com o fluxo do céu, e o céu não tem limites. Olhe ao seu redor, mesmo no cotidiano, tenho enviado sinais. Aquela paz inesperada no meio de uma tempestade, aquela provisão repentina quando você pensou que os recursos tinham acabado, aquela mensagem ou chamado que chegou no exato momento em que você se sentia sozinho, essas não são coincidências. Essas são as impressões digitais do meu Espírito Santo, lembretes de que estou sempre com você. E porque você escolheu ficar, ouvir, abrir o seu coração, eu declaro isto sobre você: portas de oportunidade estão sendo destrancadas. O que foi adiado está sendo liberado. O que foi quebrado está sendo restaurado. O milagre que você pensava estar muito distante já está se movendo em sua direção. Você consegue senti-lo? Mesmo agora, algo está mudando na atmosfera,
porque a minha palavra nunca volta vazia. Quando eu digo promessa, ela se torna realidade. Quando eu declaro vitória, ela não pode ser anulada. Prometo-lhe força para os dias em que se sentir fraco. Prometo-lhe consolo para os momentos em que a tristeza tentar ressurgir. Prometo-lhe renovação mental, para que o desespero não mais dite suas decisões. Prometo-lhe resiliência, para que cada provação que vier apenas o molde para um triunfo maior. E prometo-lhe um futuro repleto de esperança. Não uma esperança vaga, nem sonhos frágeis, mas um milagre concreto, um futuro onde sua família caminhe em harmonia, onde seus filhos cresçam com confiança em mim, onde seu lar se torne um farol de amor e paz. Ouça, eu sou o Deus que multiplica. Pego o pouco que você tem e o expando até se tornar mais do que suficiente. Não alimentei milhares com alguns pães e peixes? Não transformei água em vinho? Não ressuscitei os mortos e acalmei os mares? O que o faz pensar que sua situação está além do meu alcance? Eu ainda sou o Deus do extraordinário e me deleito em transformar sua falta em abundância. Aquela conta que você teme, aquele vazio na sua despensa, aquela incerteza sobre o amanhã, eu já estou provendo. Não olhe para o que está faltando, olhe para mim, pois eu sou sua fonte inesgotável. E abençoo sua família. Abençoo seus filhos com graça, com proteção, com sabedoria. Abençoo seu lar com união e harmonia, para que as discussões se transformem em conversas de paz, para que o medo se transforme em riso, para que a tristeza se transforme em alegria. Abençoo seus relacionamentos, para que aqueles que partiram sejam substituídos por aqueles que trazem amor e verdade. Abençoo sua mente, para que a ansiedade se solte e suas noites sejam repletas de descanso. E abençoo suas mãos, para que tudo o que você tocar com fé prospere. Mas minhas promessas não são apenas para esta vida, elas são eternas. Enquanto o mundo se esvai, minha palavra permanece para sempre. É por isso que você pode descansar na certeza de que, mesmo quando as estações mudam, minha bênção permanece. E aqui está o mistério: a bênção não se trata apenas de receber, trata-se de se tornar. Ao permanecer na minha presença de Deus, você não apenas recebe milagres, você se torna um testemunho vivo de milagres. Você não apenas recebe amor, você irradia amor para aqueles ao seu redor. Você não apenas recebe paz, você se torna um portador de paz em cada ambiente em que entra. Essa é a bênção que coloco sobre você agora. No entanto, eu lhe pergunto, você aceitará isso? Você escolherá crer, não com um coração frágil, mas com uma confiança inabalável? Porque a minha bênção exige a sua resposta. Eu coloquei diante de você vida e abundância, mas você precisa caminhar em direção a elas. O perigo da dúvida sempre tentará se infiltrar, mas se você resistir a ele, se apegar firmemente à minha palavra, verá o meu milagre se manifestar diante dos seus olhos. Prometo a você hoje que o ciclo de perdas está quebrado. A era da escassez está terminando. A temporada da vitória está começando. Você testemunhará obras extraordinárias. Você olhará para trás e verá como cada vale foi uma preparação para a montanha. Você dirá, verdadeiramente, fui carregado pela sua mão. E outros verão a sua vida e saberão que a presença de Deus é real. Filho, minha bênção não tem limites. Ela flui como um rio, sem fim, refrescante, restauradora. E eu te convido a entrar nesse rio agora. Afaste-se das sombras de ontem. Deixe para trás o peso da culpa, as correntes do medo, as mentiras do desespero. Caminhe para a luz da minha graça, para a liberdade do meu perdão, para a certeza das minhas promessas. Pois eu sou o Deus que te chama de abençoado,
que te declara escolhido, que te coloca no caminho do triunfo. Fique comigo até o final desta mensagem, pois não apenas declararei bênçãos, mas também as selarei sobre você com uma oração de aliança, um ato profético que marcará seu coração com o meu amor eterno. O Espírito Santo confirmará isso em você, e você saberá, sem sombra de dúvida, este foi o dia do seu milagre. Filho amado, agora eleve seu coração a mim, pois eu o cobrirei com um manto de oração que selará as palavras que você ouviu. Esta não é uma repetição de frases, este é o momento em que o céu e a terra se encontram, onde meu Espírito Santo sopra sobre sua alma e desperta em você um fogo de fé que jamais se apagará. Assim como Davi clamou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, assim eu declaro a seu respeito, nada lhe faltará, pois eu sou o seu provedor. Assim como guiei o meu povo pelo deserto com maná do céu e água da rocha, assim eu o guiarei com abundância e milagres diários. A escassez que você temia será substituída pelo transbordamento da minha graça. Assim como Isaías ouviu a minha voz declarando, não temas, pois estou contigo, não te assombres, pois sou o teu Deus, assim eu falo ao teu medo. O teu amanhã não é incerto, porque a minha mão o segura firmemente. Eu caminho à frente da tua família, cerco os teus filhos, guardo o teu lar com a minha proteção divina. O que tu temeste na noite não tem autoridade sob a proteção da minha luz. Assim como Jeremias recebeu a palavra, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Agora eu os lembro, sua história não termina em perdas. Ela se desenrola em promessas, está sendo moldada em esperança e brilhará com vitória. Mesmo quando vocês não conseguem enxergar o quadro completo, meu projeto se move com precisão. Como Paulo escreveu, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu te lembro agora, sua fragilidade não é um fracasso, é a porta de entrada para a minha força. Cada fraqueza entregue a mim se torna terreno para o meu milagre. Você se levantará não pela sua vontade, mas pelo meu espírito, e o que antes trazia vergonha se tornará testemunho de renovação e consolo. Como declarou o salmista, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria colherão, eu prometo, cada lágrima que você derramou regou o solo do seu triunfo. Sua colheita não será adiada. Sua tristeza será trocada por riso, seu lamento por paz, seu fardo por amor. Agora, lembre-se do que revelei antes, a escolha moral que está diante de você. O medo sempre tentará puxá-lo de volta para o conhecido, mas a confiança o levará ao extraordinário. Hoje, convido você mais uma vez a escolher a confiança, a permanecer na minha presença de Deus todos os dias, a abrir mão do controle e a me permitir guiá-lo. Esta é a aliança que agora selamos, sua rendição às minhas maravilhas, sua confiança nas minhas promessas, sua fraqueza a minha força. Levante a voz onde estiver e sussurre Amém. Se sentir a minha presença agitando o seu espírito, escreva 1111 como o selo da sua concordância. Este é o seu ato profético de alinhamento, o seu sinal de que está pronto para o milagre que prometi. Filho, eu te abençoo agora. Abençoo sua família com união e harmonia. Abençoo seus filhos com alegria, sabedoria e fé. Abençoo seu lar com paz e abundância. Abençoo seu coração com a esperança que não se apaga, com a resiliência que não se quebra, com o amor que supera todo medo. E abençoo seu futuro com a certeza da vitória, pois você é meu, e minhas promessas sobre você não podem falhar. Esta oração não é o fim, é o começo da sua nova caminhada. Permaneça em mim e você verá o que declarei. Minha palavra é viva, minha bênção é eterna, e meu Espírito Santo o guiará a cada passo. Você não está abandonado. Você é escolhido. Você é abençoado.
e sua história é uma história de milagre. Filho, este momento que compartilhamos não é um fim, mas uma continuação do que estou construindo em sua vida. Minha presença de Deus não se desvanece quando esta mensagem termina, ela caminha com você em cada cômodo, em cada decisão, em cada nascer do sol. Lembrei-o das minhas promessas, revelei os perigos do medo, mostrei-lhe o caminho da confiança e derramei bênçãos de esperança, paz e milagre. Agora, pergunto-lhe, você levará isso para o amanhã, para os dias em que o barulho do mundo tentar abafar a minha voz? Você escolherá permanecer diariamente na minha presença, andar na fé e declarar a minha palavra sobre sua família, seus filhos e seu lar? Este é o seu convite para viver uma vida de abundância, não apenas para si mesmo, mas como uma fonte para os outros. Ao abençoá-lo, convido-o a ser uma bênção. Assim como você provou o amor, derrame amor sobre aqueles que se sentem esquecidos. Assim como você recebeu consolo, console aqueles que se sentam em silêncio. Assim como você caminhou com resiliência, levante aqueles que pensam que não podem se levantar. Você é minha testemunha, meu testemunho, meu portador de milagres. Não esconda esta mensagem. Assim como a luz não pode ser escondida, compartilhe o que você recebeu. Compartilhe com aqueles que precisam de renovação, que anseiam por perdão, que clamam por força. Convide-os para esta jornada, para que também sintam o fogo do Espírito Santo despertando em suas almas. Se esta palavra o tocou, se você sente a minha presença, então responda em ação. Comente Amém, escreva 1111 como um selo de fé e declare em voz alta que você está pronto para a sua temporada de vitória. Permaneça conectado a esta fonte, pois o ciclo de bênçãos continua. Quando você retornar aqui, retornará a minha voz. Quando ouvir novamente, entrará novamente no rio da minha graça. Não deixe o fluxo parar, permaneça próximo, permaneça aberto e continue caminhando. Pois cada nova sessão trará maravilhas mais profundas, triunfos maiores, encontros mais intensos com o meu espírito. E ao partir, saiba disto, você não partirá vazio. Você partirá carregando o meu amor, a minha promessa, a minha bênção. Você partirá fortalecido na confiança, renovado na esperança e envolto na minha eterna proteção divina. Você é meu filho, meu escolhido, meu instrumento de milagre. Caminhe agora com confiança, pois o futuro está aberto diante de você, brilhante com possibilidades extraordinárias. Até nos encontrarmos novamente neste espaço sagrado, permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Minha mão está sobre sua vida, meu espírito em seu coração, meus anjos em seu caminho. Você é abençoado, você é vitorioso e nunca está sozinho. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo.
Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.